Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário Sinais do Apocalipse. São várias aulas e nós vamos abordar temas como a segunda vinda de Cristo, os sinais da segunda vinda de Cristo, sinais da consumação da era, sinais atuais que nós estamos vendo, que lógico estão na palavra, mas que nós já vemos na nossa atualidade. Estudaremos também escatologias extrabíblicas ou apócrifas, como por exemplo a escatologia islâmica e a escatologia rabínica. Coisas importantes para nós sabermos e nos prepararmos como noiva de Cristo para a sua vinda. E aí, estão preparados? Vamos lá? Não se esqueça de se inscrever. Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quando eu vier, não faz, ele está lá no deserto. Não, quando eu vier será algo estrondoso, como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente. Todo olho o verá e aparecerá no céu um sinal. E verão com seus olhos Jesus vindo. Assim como vocês o viram subir, vocês o verão descer. Ele será visível, você não vai sumir. Primeiro você vai ver, toda a terra vai ver. E aqueles que não quiseram a Jesus vão lamentar. Porque estão vendo que de fato era aquilo que nós vamos anunciar, está acontecendo. E nesse momento a janela de oportunidade se fecha. Não sei se no instantâneo ali vai dar tempo, não sei como funciona isso na salvação daqueles que verão, né? Mas pensa no sinal do Filho do Homem. Lembra que quando a gente estudou Mateus 1-23, especialmente na Semana Santa, os religiosos eles pediam sempre um sinal. E Deus disse que para eles só haveria um sinal, o sinal do profeta Jonas. Mas nesse sinal de Jonas, Jesus estaria no seio da terra. Literalmente, ele ficaria escondido por um tempo no seio da terra. E esse seria o sinal. Mas e esse sinal da segunda vinda, que não está na terra, está no céu? Seria esse, conjecturas, Apocalipse 12, o sinal da mulher vestida do sol, seria esse sinal astronômico, um sinal que está apontando para a vinda de Jesus? Mas ele já foi lá em 2017, será que tem algum outro? Será que tem um sinal que não é só o fato de ele estar ali vindo? Isso tudo você vai ouvir nas teorias da conspiração. Você precisa saber que as pessoas conjecturam essas coisas. E você precisa ter muito claro na sua mente a ordem dos eventos, o posicionamento deles e pelo menos uma básica interpretação dos fatos para você poder falar, não creio por causa disso, disso, ou sim, pode ser que sim, por que não? Mas também, junto com isso, precisa acontecer isso, isso e isso. Estão me entendendo? Outra conjectura, outra possibilidade. Lá em Apocalipse 6, eles têm no sexto selo uma visão aberta. O mundo tem uma visão aberta, os céus se desenrolam. E eles veem o Cordeiro assentado no trono e eles falam, cai sobre mim, né? Pedras, penhascos, caiam sobre mim, porque vem aí o juízo daquele que está assentado sobre o trono. Então, uma coisa real que vai acontecer. Seria este um sinal? Ou o sinal, esse é um sinal com certeza, mas seria esse sinal da vinda? Apocalipse 11, nós vemos a ressurreição das duas testemunhas, que acontece justamente antes da sétima trombeta da sua vinda. Será que a ascensão das duas testemunhas é o sinal? E aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e então todos verão? Ou simplesmente será que esse sinal é o fato dele vir? E ele vai aparecer no céu e todo mundo vai ver também. É o mais próximo, né? O mais, sei lá, fácil de entender. Mas existem várias possibilidades, a gente tem que fazer essas perguntas.
Apocalipse 1:7 diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Vai acontecer. Sim ou sim. E ainda Jesus fala, sim, amém. Assim seja, assim vai ser. 1 Tessalonicenses 4,16 fala que haverá o brado do anjo e o som da última trombeta. Será que esse é o sinal? E aparecerá no sinal, no céu, o sinal? Será que é um sinal que é um som? Esse barulho estrondoso do brado do anjo, do som da trombeta, e aí, né, como um relâmpago que faz o barulho, tem o seu estrondo. O fato é, resumo da ópera, todos o verão. Ele vem sobre as nuvens do céu, e ele vem com poder e com grande glória. E a consequência dessa vinda e desse sinal é que haverá luto, pranto e lamentação. Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com forte clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade dos céus, para tudo. Cenário. Você está lá, fazendo seus afazeres, o mundo está em frangalhos, o mundo está em caos total, perplexidade, está acontecendo muita coisa ruim, mas a gente ainda tem uma certa normalidade de vida, sei lá, né? Depende de onde você estará no globo. Desculpa, falei globo, gente. Se você crê na Terra plana, me perdoe. Do mundo, tá bom assim, do mundo, não quero ofender ninguém, mas vou ofender com certeza, já ofendi, né? That ship has sailed. Você está nos seus afazeres, o mundo está em grande tribulação e muita aflição, convulsionando porque está nascendo o bebê. De repente você ouve um som. Babá, 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 mas é um som estrondoso, você ainda ouve um brado de um anjo, seja lá como é que vai ser essa voz. Bah, quem sabe não vai ser como um rugido. E aí você vê numa certa direcionalidade, não sei se vai ser no mundo inteiro ao mesmo tempo, como é que vai funcionar isso, mas você vê lá de longe anjos que vêm buscar. Né? Porque Jesus chegou, ele aparece, sei lá como que vai ser isso, o que ele vai estar vestindo, como é que a gente vai vê-lo, se nós vamos vê-lo como João o viu em Apocalipse 19 ou como ele o viu em Apocalipse 1. E aí você vê os anjos vindo para a colheita. E aí eu sempre me imagino, né? Eu já mostrei para vocês aquele videozinho. E eu vejo lá e eu falo, é ele. E eu saio correndo, tá? Imagina que glorioso vai ser esse dia. Mas vai ser um dia estrondoso, com muito barulho. Todos o verão. Todos o verão. Será espetacular. Não vai ser escondidinho. A sua colheita, quando Deus enviar os seus anjos para pegar os seus santos aqui na terra, no arrebatamento. Isso é o arrebatamento. Vai ser algo barulhento, glorioso. Todos verão, todos ouvirão. E ainda antes disso, antes de você subir na colheita com os anjos, os mortos ressuscitarão. Será que esse é o sinal? Fico imaginando, né? A ressurreição dos mortos, ou as 2 testemunhas que também ressuscitaram ali. Como é que vai ser isso? Porque as 2 testemunhas, elas sobem no finzinho da 6ª trombeta, o segundo ai. E aí a 7ª trombeta toca e já é isso. Não vai ser uma coisa secreta. Não haverá um arrebatamento secreto. Preciso estourar essa bolha. Eu não queria fazer isso hoje, mas eu já fiz, agora já foi. A palavra não nos dá essa evidência. Muita inferência que viola o texto da segunda vinda. E eu só li um. Tem outros 4. 3 ou 4 para eu ler nesse calibre de visualização de ordem de eventos. Nós precisamos estar, como eu disse antes, no mínimo abertos para
ponderar esses textos. Eles não podem ser lançados debaixo do tapete em prol de uma teologia que me diz que haverá algo secreto. Enfim. Lucas 21, 28. Quando tudo isso estiver acontecendo, agora ele está apontando para todos os sinais que nós estudamos até aqui, abominação desoladora, em sequência. Quando tudo isso estiver acontecendo, fica esperto, porque a trombeta vai tocar. Está chegando próximo esse evento da vinda. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Sim e amém. Aqui nós temos os textos da colheita dos santos. Ressurreição dos mortos, seguida da glorificação, a transformação dos que estão vivos, de 1 Coríntios 15, 52, 53, 54, 50 até 54. E a ascensão, o arrebatamento de todos juntos. Nesse cenário de barulho, estrondo, todos o verão. Glorioso Jesus, obrigada. Vem, amado, vem, amado, vem, amado. Vem, amado. Nós amamos a tua vinda, Jesus. Amamos a tua vinda. Amamos a tua vinda. O que vamos fazer agora? Vamos elaborar um pouquinho a questão dos sinais no Sol e na Lua. Na harmonia depois da grande tribulação, ou seja, na vinda, no fim ele fala depois, ou seja, no dia da vinda, que vai inaugurar um outro momento do parto. Logo depois da grande tribulação, daqueles dias, no céu haverá sinais no Sol e na Lua e nas estrelas, e na terra haverá angústia das nações, perplexidade, bramido do mar, ondas, né, por causa do juízo das trombetas, dos ais, que vão abalar a natureza. Homens desmaiando de terror, aqui já estou nos ais, né? Avancei antes. Aqui ele está falando das primeiras trombetas, as primeiras 4 trombetas, e aqui parece que ele, além das 4 trombetas, ele traz os primeiros 2 ais, a 5ª e a 6ª trombeta também. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Especialmente, meu comentário, depois de passar pelos primeiros 2 ais. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus, que estão nos céus, né, o termo aí dos, que vem do céu, serão abalados. Muito bem. Vamos ver outros textos que podem encaixar aqui, vamos comparar. Vamos dar uma olhadinha lá em Apocalipse 6. Sol escuro, lua escura, quer dizer, se o sol não brilha na lua, ela não tem luz, certo? A luz da lua vem do sol. E a luz das estrelas também vem do sol. E elas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Não é estrela, não é planeta, tá? Que vai cair na terra, pelo amor de Deus. Não mate a terra ainda. Apocalipse 6:12. Quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de silício, como saco de crina, e a lua toda como sangue. Sol negro, lua de sangue. Para isso acontecer, nós precisamos provavelmente de um eclipse. Uma lua de sangue vem de um eclipse. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos. Então a gente tem lua não está fora, a lua não deu aqui, né? A lua está de sangue, aqui a lua não deu luz. O sol está escuro e as estrelas caíram. Aqui as estrelas também caíram, e aqui provavelmente são os poderes também. Mais ou menos. Votos? Deixa seu voto aí para Apocalipse 6, como sendo o paralelo desse texto.
E Apocalipse 8, na terceira trombeta, que nós temos. Terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. Seu nome era Absinto. Ok. Não, né? Nenhum voto para esse aqui? Não, eu não voto nesse aqui, não. Próximo. Apocalipse 8. E a quarta trombeta? O quarto anjo tocou a trombeta e ela foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Então, um terço de tudo ficou escuro. De dia e de noite, ou seja, a lua também ficou escurecida. Não fala que ela ficou negra, mas ela ficou escurecida, né? Quanto de luz do sol eu preciso para a lua ter alguma luz? Não faço a mínima ideia. Votos. Quem está online aí, deixa o seu voto. Sim ou não? Para a quarta trombeta. Alguém aqui? Não, já tivemos alguns thumb down aqui. Ok. Gente. São muitas as emoções e possibilidades. E Apocalipse 9, a quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta, vi uma estrela caída do céu na terra. E ela ainda recebeu uma chave do poço do abismo. Isso aqui está com cara de ser anjo caído para mim, hein? Ela abriu o poço do abismo, saiu fumaça, e a fumaça, como grande fornalha, escureceu o sol e o ar, o que também escureceria a lua por um bom tempo, porque se abriu um abismo, e se na dimensão espiritual um abismo foi aberto e na dimensão física o sol escureceu, quer dizer que nós já temos uma fusão de dimensões aqui acontecendo. Essa quinta trombeta é candidata a esse momento depois da tribulação? Eu diria que não. Apocalipse 16, quarta bacia. O que acontece? O quarto anjo derrama a sua bacia sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. O sol piorou, né? Ficou mais quente. Estou imaginando que vai ter mais luz ainda em vez de menos luz. Então, não voto nesse daqui também não. Se bem que esse daqui está no fim. Bom, bacias provavelmente estão naqueles últimos 45 dias que estão depois dessa cronologia dos 1290 dias de Daniel. Então, estou achando que isso vem depois da segunda vinda. Meu voto aqui não. Não gostei. Não achei nada no Apocalipse, não achei nada no Novo Testamento. Deixa eu dar uma olhadinha no Antigo Testamento, então. Vamos dar uma olhadinha num texto clássico de Joel 2, que fala sobre esses sinais. Tocai a trombeta em Sião e soai o alarme no meu santo monte. Perturbem-se os moradores da terra, porque o dia de Yahvé vem vindo, já está próximo. Muito bem. O texto aqui é tipo, chegou. Chegou o Messias. O texto aqui em Joel está próximo. Vamos ver se o resto bate. Será um dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Tá tudo escuro pelo visto, né? Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Yahvé. Então, peraí, aqui eu estou antes do dia, e eu tenho uma lua de sangue. Isso daqui me lembrou que a gente acabou de ler lá em Apocalipse 6, na sexta trombeta. Logo, esse é o dia da segunda vinda, ou esse é um sinal que está antes da segunda vinda? Me parece que ele está antes. Vou dar um thumbs down para ele, mas aguenta ele aí, porque ele é um sinal muito importante. Muita gente coloca esse Joel 2 junto com esse texto de Apocalipse, de Mateus 24. Eu discordo, mas muito estudioso coloca os dois juntos. Para eles não faz diferença nenhuma se a lua está vermelha ou se ela está preta. É indiferente. Para mim faz muita diferença. Eu acho que Deus é muito específico, mas posso estar errada também, né?
Então, deixa na prateleira, mas eu vou dar para ele um thumbs down. E o último texto que nós temos aqui em Isaías 13, que fala da segunda vinda, nós temos, versículo 9. Eis que vem o dia de Yahvé, está falando do dia da segunda vinda, ou o dia que começa... Gente, uma coisa muito importante. Às vezes, quando a gente fala do dia da fúria, o dia do juízo, a gente está falando de 3 coisas diferentes. O dia da semana tribulacional toda, o dia da grande tribulação, o período todo, e o dia da vinda de Jesus com as bacias. E tem mais um ainda, o quarto. O dia da guerra do Armagedon. Toda essa terminologia, ela se aplica a todos esses dias. Então, quando a gente está lendo, precisa ler o contexto todo para ver a qual se aplica, se a gente quiser realmente entender a cronologia, né? Eis que vem o dia de Yahvé, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Tudo escuro aqui. Castigarei o mundo criado por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos insolentes e abaterei a soberba dos cruéis. Farei que os homens sejam mais preciosos, mais valorosos, não porque eles são mais legais, mas são escassos, pela escassez. Vai ter tão pouco homem sobre a terra que ele vai ser, uau, um homem, uma pessoa, um ser humano. Os homens sejam mais preciosos do que o ouro refinado, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer. Olha essa palavrinha em grego aqui, que importante. O texto está em hebraico, ok? Mas na Septuaginta ela traz tumo. Farei tumo os céus e a terra será sacudida do seu lugar. Todas as dimensões serão abaladas. O que fala lá em Hebreus? Tudo que puder ser abalado, Deus vai abalar. Céus e terra, todas as dimensões. Por que que Deus vai sacudir? Por que que tudo vai sacudir? Por causa da tumo. Fúria. De quem? De Deus, o Senhor dos Exércitos. Por quê? Por causa do dia do seu ardente furor. Olha a palavrinha. Tumos, tumos, tumos. Quem se lembra o que era tumos lá no Apocalipse? Fúria. O único lugar no Apocalipse que nós vemos esse termo fúria usado é no lugar das bacias da fúria. Quando Deus vai julgar Babilônia e quando Deus vai julgar o anticristo e o falso profeta, esse é o juízo que ele derrama sobre eles. Ou seja, é o juízo lá do fim da cronologia das bacias da fúria, quando ele vai trazer juízo sobre o anticristo e o seu império. Esse é o momento aqui. O que desencadeia esse momento? O que desencadeia o derramar das bacias? A segunda vinda na 7ª trombeta, que é o evento antecedente. Esse é o melhor candidato do cenário, ou seja, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, se refere provavelmente ao dia, o momento da segunda vinda que desencadeia o restante. E aí ele vai fazer tremer tudo e estremer tudo o que pode ser abalado em todas as dimensões. Lembrando que aqui já aconteceu a guerra de Miguel e de Satanás. Então, o exército celestial de Satanás que estava no segundo céu, acesso às dimensões do espírito, mas que caem, aqueles já saíram. Mas existem outras estruturas celestiais que nós não conhecemos. Então, aqui vai ser o último momento de abalo para elas também. Olha como é rica a palavra de Deus. Nós temos vários momentos em que acontecem sinais no sol, na lua, nas estrelas, mas há momentos de abalos que são diferentes. E pela proximidade, pela exatidão dos detalhes da palavra, nós sabemos exatamente onde eles se encaixam. A gente só tem que ter a paciência de procurar.
Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu essa paciência. Na verdade, foi um chamado e um mandamento. Então, tem gente que não tem opção, entendeu? Fico tão feliz com essa falta de opção em certas coisas que Ele manda a gente fazer, né? Feliz da vida. Manda, pode mandar eu, manda de novo e manda de novo. Estou aqui, ó, eis-me aqui. Quero recomendar que vocês vão ler o Isaías 13. Isaías 13 é um texto complexo, ele começa falando do juízo de Babilônia. Mas no meio de juízo, especificamente de Babilônia, ele abre para o juízo da tribulação. E aí ele conclui com o juízo de Babilônia de novo. Ele tem muito segredo aqui. A gente vê o exército celestial sendo arregimentado para uma batalha. A gente vê o anúncio da proximidade da vinda de Cristo, que vai desatar as bacias. A gente vê que antes disso tudo, antes haverá a abertura do livro do rolo com a liberação das trombetas. Gente, tudo isso está lá em Isaías 13. Só precisa pedir para o Espírito Santo te mostrar. Eu acho que um dia eu vou fazer um slide, porque eu anotei tudo aqui. Vai sair no livro, né? Vai sair, tem que sair no livro das minhas anotações, gente, porque as minhas anotações são mais ricas do que o que eu estou falando aqui. Eu devia juntar os dois, né? Quem vai ser o escriba? Demorou, já tem 2 anos de coisa para você escrever aí. E há uma pergunta que a gente precisa fazer em relação a esse sinal no Sol, na Lua, nas estrelas, é se esse evento será causado por forças naturais ou se ele será causado por forças sobrenaturais. Vai ter vulcão, vai ter incêndio, vai ter cometa, vai ter meteoro, meteorito, vai ter asteroide, vai ter tudo, todos os abalos climáticos. Eles são causados, por exemplo, os incêndios são causados por vulcões ou são causados pela soberania de Deus? Pá. Ou são causados pelo homem? Tudo isso entra em meio de sinais, porque se a iniquidade vai aumentar, Deus já está computando também a maldade do homem dentro de coisas que o homem já sabe fazer em termos de alteração climática, né? Ou eles vão ser, ou os dois, né, vão ser sobrenaturais, como as pragas do Egito, como nós já mencionamos. Né? Há coisas que são impossíveis de nós controlarmos, se a mosca entra ou se a mosca não entra daqui para lá. Espera aí, deixa eu mudar daqui para cá, ela não entra. Daqui para lá, longe de vocês, ela pode. São coisas que Deus vai fazer porque Ele é soberano. Né? E para a gente entender um pouquinho de eclipse de Sol e eclipse de Lua, tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Câmera, som. I'm going to blow my nose. Aguenta aí. Posso? Fica difícil a gente entender o que está acontecendo aqui. Ready. É importante nós distinguirmos o que é um eclipse, como é que funciona, porque creio que os eclipses vão fazer parte desses sinais, mas a gente precisa entender o que é o que, para saber qual é a possibilidade, o que tipo de evento nós estamos procurando. Se essa questão do Sol e da Lua escurecerem for algo como um eclipse que é temporário, que vai durar só alguns minutos, né? Se esse evento for para durar poucos minutos, ele pode ser um eclipse. Mas é possível eu ter um eclipse do Sol e da Lua ao mesmo tempo? Porque a primeira coisa que pensa quando fala que o Sol vai escurecer e a Lua vai escurecer é que a gente pensa num eclipse. Mas dá para acontecer os dois ao mesmo tempo? Vamos ver? Como funciona um eclipse solar? Você tem a Terra, a Lua vai passar entre a Terra e o Sol. E você que está nesse cantinho aqui, só quem está no oceano e na pontinha do Brasil aqui vai enxergar esse eclipse solar aqui. Nesse alinhamento, eu tenho um eclipse solar. Eu consigo ter um eclipse lunar aqui? É possível ou não? Como funciona um eclipse lunar? A Terra está entre o Sol e a Lua. Para eu ter um eclipse solar, junto com o eclipse lunar, preciso de outra fonte de luz. Da potência do Sol.
eu imagino, não sei quão grande precisa ser essa outra fonte de luz. Pode aparecer um outro objeto incandescente dentro do nosso sistema solar, que eu saiba não tem, mas, né? Mas só para você entender, então. Posso ter um eclipse do Sol e da Lua ao mesmo tempo? Nessa situação, não. A não ser que apareça um outro Sol de algum lugar. E, estando essa configuração, a Terra no meio, entre o Sol e a Lua, aqui eu tenho um eclipse lunar. E vai ser uma lua de sangue se a lua estiver no perigeu, lá está no seu momento mais próximo, for uma superlua. Uma superlua com um eclipse lunar, eu posso ter uma lua de sangue, mas para ela ser escurinha, ela só não precisa estar superlua. Então não é uma superlua, porque ela não está negra no nosso cenário, né? Ela não está vermelha, ela está escura. Mas e agora? Eu tenho um eclipse lunar, como é que eu faço para ter um eclipse solar? Eu preciso de um outro objeto entre a Terra e o Sol. Não apertei nada, prometo. É possível ter um outro objeto entre a Terra e o Sol? Só se for um asteroide grande o suficiente, do tamanho da Lua, ou dependendo da proximidade, pode ser menor, né, ou maior, depende. Se nós temos aqui um gráfico mais chique, mais bonito do que o meu, para ter um eclipse solar, a Lua tem que estar entre o Sol e a Terra. E para ter os dois ao mesmo tempo, eu preciso ter uma outra fonte de luz. No eclipse lunar, a Terra está no meio dos dois, e para eu ter outro eclipse aqui solar também, eu preciso de um outro objeto nessa configuração, ok? Esse daqui eu acho quase impossível. Então, se você estiver procurando, se você for um caça-eclipses, né, teve uma época que eu fui olhar no site lá, tem sites que te falam todos os eclipses que você vai ter durante o ano todo. Porque eclipse é uma coisa super normal, tem todo ano, em todo lugar, né? E só que o importante é o eclipse na data certa, né, na data adequada dentro das festas de Yahvé, por exemplo, que seriam datas proféticas. E para você ter essa ocasião da vinda de Jesus, se você quiser caçar o dia da vinda de Jesus, se for algo natural dentro dos eclipses, você procura um... Eu não vou procurar, tá? Tem umas coisas para fazer da vida. Já fiz bastante trabalho para você aqui. Agora, depois, quando você descobrir, você vem e me manda uma mensagem, um WhatsApp, e me comunique o que você achou, com o seu gráfico bem desenhadinho, por favor. Você vai procurar um eclipse lunar. Não, um eclipse... O que eu estou procurando mesmo? Um eclipse lunar com um objeto tipo Apophis, chegando aí em 2000, quanto? 29, 28? Quem sabe não dá uma conjunção aqui, né? Mas, enfim. Fica a dica para os que querem procurar as coisas difíceis. Ok. Mas eu acho que o texto de Isaías 13 encaixa bem aqui e que não precisa ser uma coisa natural. Que Deus pode fazer como ele fez na cruz, uma coisa totalmente sobrenatural. Assim como na cruz, quando ele expirou, as dimensões todas corresponderam com aquele evento. Quando ele vier, as dimensões também vão corresponder. Assim como os mortos vão ressuscitar, nós seremos... Tudo vem do gatilho dessa vinda gloriosa, porque o Criador retorna. Uau! Tremendo nosso Deus. Então, pode procurar os eclipses, fica à vontade, me manda depois sua pesquisa, mas lembre-se, Deus é soberano, sobrenatural, poderosíssimo, assim como ele criou, ele pode fazer ficar escuro de forma sobrenatural também. Cronologia, vamos botar tudo de novo aqui na nossa cronologia, lembrando, são 7 anos de tribulação, sim, está fora de escala, porque tem muita coisa para colocar daquele lado da tabela, entendeu? 3 anos e meio aqui, que nós não temos especificação da metade da semana, a primeira metade, quanto tempo exatamente é. A partir da abominação desoladora, temos a grande tribulação, que dura 1.290 dias. E depois nós temos a grande vingança, o grande juízo final das bacias nos últimos 40 dias, após a 7ª trombeta e a segunda vinda de Cristo. Agora pare tudo. Isso é da professora Márcia, ok? Inferências,
como é que fala? Não é inferências, cogitações, tem outra palavra que eu esqueci agora? Conjecturas, obrigada. A outra não fazia nada sentido. Tirei até do tempo verbal de tudo, enfim. Conjecturas da Márcia, ok? Tem quem coloque os selos para cá, antes da semana, tem quem coloque selos, trombetas e bacias aqui, e, enfim. O importante é que você não tire a ordem. Selos precisam estar completos na ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque quando os selos forem abertos, o rolo só pode abrir quando os selos forem abertos. Estando aberto o rolo, as trombetas podem tocar, porque o sétimo selo é o que faz entrar as 7 trombetas. Logo, não dá para ter aquele cenário em que são 7 selos, 7 trombetas e 7 bacias. Não funciona. As trombetas estão no conteúdo do livro. Precisa abrir todos os 7 selos antes de entrar em cena as trombetas. E a última trombeta desencadeia as bacias, porque na última e 7ª trombeta da vinda, ele vem agora com aquele último momento da vingança que ele mesmo vai executar. Alright? Ele está executando tudo, mas vocês entenderam, né? Uma coisa um pouco mais pessoal, como a gente leu ali em Isaías 13. O que mais a gente tem aqui? Os detalhes. Na 6ª trombeta, nós vimos o paralelo de Joel 2. Fica a dica aí, se você não sabia disso. Na 6ª trombeta, nós vimos o paralelo de Joel 2. Antes do grande e terrível dia de Yahvé, nós vimos um eclipse solar, e um eclipse lunar com uma superlua, ou seja, uma lua de sangue. Mas isso ainda está liberando, está chegando no momento da abominação desoladora, está se abrindo o livro. Daqui em diante nós vemos as trombetas sendo tocadas e na última trombeta a vinda e o desencadear das bacias lá. E se você não lembra, aqui eu não coloquei, mas está na sua tabela aí, eu acho. O que está acontecendo aqui nos 45 dias, durante as bacias, ninguém poderá entrar no santuário celestial. O santuário não fica fechado, mas diz em Apocalipse 15 que ninguém vai entrar enquanto as bacias não terminar o derramar das bacias da fúria. Esse é um detalhe muito importante para a nossa cronologia, porque a gente explora em outros seminários. Mas... O quê? O que não? Porque eu esqueci de colocar aqui, mas está no anterior. Aí tá também, não está, né? Oi? Porque a gente não está estudando Apocalipse 15 hoje, nós temos só mais 70 slides. Segunda vinda, desencadeia bacias da fúria nesses últimos 45 dias. E esse é o grande e terrível dia, a vinda que desencadeia o juízo sobre o império do anticristo. Então veja, que grande tribulação é diferente de fúria. Na grande tribulação, há tribulação, até mesmo para os santos que estão aqui. Mas os santos não estão no dia da vingança, eles não estão debaixo da fúria. Aleluia. Glória a Deus, obrigada, Jesus. Se você queria escapar em algum momento, é aqui. Fique feliz. Se você escapar antes, é lucro. Prepare-se para o pior. Se você for antes, aleluia. Se a gente estiver errado, não tem problema. É lucro. O problema é quando a gente não se prepara para nada, e aí passa por qualquer coisa, e aí vai apostatar da fé porque vai colocar a culpa em Deus, porque não sabe lidar com o fato de que crente também passa tribulação, passa provação, passa muitas coisas. Precisamos entender e aprender com isso. Resumo de toda essa cronologia, trabalho de parto. Começa com a abominação desoladora, 3 anos e meio de grande tribulação, onde, na minha cronologia, são desatadas as trombetas. Processo da expulsão, do nascimento do bebê, é a vinda. Aqui inaugura o grande, terrível dia de Yahvé e acontece a primeira colheita dos santos. Aqui você tem o seu arrebatamento. Se você quiser colocar o arrebatamento em qualquer outro lugar, você tem que levar isso aqui tudo junto. Porque os textos, eles andam juntos. Isso é um absoluto. Ok, gente? O absoluto de que isso precisa andar junto. Você pode colocar onde você quiser da sua linha do tempo. Tem que andar junto. Depois tem que ser coerente com o restante dos eventos. Né? O que é relativo a gente fala. Olha, isso pode ser aqui, pode ser ali.
O absoluto é que esses três, é que nem a questão do segundo ai e a sexta trombeta. E as duas testemunhas. São eventos que terminam juntos. Não é um relativo, é um absoluto. Eles terminam juntos. Aonde você colocar esses eventos na linha da sua cronologia, elas têm que andar juntas. Esse daqui é um desses absolutos. Isso aqui tem que sempre andar junto. Depois do nascimento vem a expulsão da placenta, que nós estamos chamando de, que é o período das bacias da fúria, é a dequitação. E aqui acontece a colheita dos ímpios. Pela espada de Jesus. Mas existe ainda uma outra colheita dos ímpios que está lá no fim do milênio. Ok? E aqui eu tinha separado o momento da nossa mesa, que estou olhando para ela agora, e ela está vazia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que é metade de 146? 70, né? 740, então eu estou no lugar certo, eu estou no slide 70 e eu tenho 146 slides. Deixa eu ver o que eu tenho para frente aqui. Figueira, figueira, figueira. Será que eu consigo fazer a figueira toda agora? Depois da figueira tem... É que aí vai ficar desequilibrado o meu dia. Acho que a gente vai chegar até o fim, hein? Tô falando rápido, né? Tá na pausa aí? Quanta gente tem aqui? Quem tá aí? Que tal se nós fizéssemos agora um momento de perguntas e respostas do que acabamos de falar? Já tem pano para manga, bastante, só no que a gente falou aqui. Já tem? Tenho só 60 mensagens no meu WhatsApp desde as 11 da manhã. Meu Deus. Se fosse tudo pergunta, era bom, né? Isso é facilmente consertável. O problema é que o que tem atrás é mais feio. Deu? Melhorou? Eu achei que ela estava escondendo umas coisas feias lá. 15? Ah, legal, ótimo. A gente vai fazer um momentinho de perguntas e respostas. Se você tiver sua pergunta, vocês vão trabalhar aí? Tá bom. Pedro. All right. A pergunta é, muito boa pergunta, por sinal. Você não acha que se os sinais forem tão claros quanto você fala, isso não acabaria com todo o propósito de crer sem ver? Não. Não creio que acabe com o propósito de crer sem ver. Mesmo porque nós temos sinais acontecendo desde sempre, de que Jesus é Deus, uma pessoa foi curada de câncer. Você quer um sinal mais glorioso do que isso? Mas isso não é motivo para a pessoa crer muitas vezes, mas ela está vendo, né? Então, esses sinais são como a cura, são como libertação, são como a transformação de uma vida. Só que são sinais específicos, porque Deus não queria que nós ficássemos no vácuo. Ele queria que nós estivéssemos preparados. Então, ele é tão misericordioso, tão cheio de graça, que ele nos dá tempo para colocar a casa em ordem. Né? A gente consegue ver, por exemplo, a partir do nascimento da figueira, que vai ser um tópico depois do almoço. Depois do nascimento da figueira, nós vimos Israel voltando ao cenário geopolítico, já é um sinal. Os santos lá da Primeira Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra, eles viam essa movimentação de Israel voltando ao cenário, especialmente, né, em 48, fim da Segunda Grande Guerra em 45. Eles já pensaram, antes de Israel estar no cenário, eles já pensaram, já tem aí uns projetos, já tem a Liga das Nações que nasceu lá atrás, Israel parece que está vindo e a gente está vendo guerras e rumores de guerras. Estamos na Segunda Grande Guerra Mundial. Uau! Jesus deve estar voltando. E os santos daquela época imaginavam que Jesus estava voltando. Isso faz com que nós tenhamos mais munição para o evangelismo.
com coisas relevantes que estão acontecendo nos nossos dias. Hoje nós vemos essa movimentação política, essa aversão, essa polarização, esse amor que vai diminuindo, uma pessoa que odeia a outra, uma porque é Lula, outra porque é Bolsonaro, outra porque é Trump, outra porque é Biden, outra porque é Hillary. Quer dizer, as pessoas estão saindo do prumo dentro do corpo de Cristo por causa desse tipo de situação política que acontece nas nossas vidas. Eu vejo como uma misericórdia de Deus que vai... Bom, não sei, olha, não sei nem se eu sei responder a sua pergunta, mas Jesus veio preparar os discípulos com sinais e ele cumpriu os sinais dados pelo Antigo Testamento. Então nós temos as 70 semanas de Daniel, 69 semanas de Daniel, a partir do decreto de Artaxerxes, até o dia que ele entrou em Jerusalém montado num burrico, e as pessoas perceberam o que era aquilo e pegaram as palmas e o aclamaram Messias naquele dia. Isso é um sinal que está sendo cumprido que levou mais pessoas a crerem, ao invés de ao contrário, né? E Deus não faz objeção a nós crermos sem vendo, porque Tomé foi lá e falou, me mostra que eu quero ver. E Jesus falou, está aqui. Põe a mão. Não tem problema não. Ele não faz objeção. Nossa salvação, hoje, ela é porque nós não vemos. Ela precisa ser crer sem ver. Mas não diz que eu não posso ver. Tem gente que crê em Jesus porque teve uma visão aberta e viu. Quantos muçulmanos nós vemos sendo salvos, encontrando a Cristo, porque Jesus literalmente entra na casa. Eu ouvi um testemunho uma vez que era assim. Estava lá o marido e Jesus entrou na casa e, saudações. Eu sou Jesus. Ei? E aí Jesus ali, assim, que podia tocar no cara. Eles conversam e ele falou, eu creio. Mas tem um pedido assim, já logo de cara. Dá para o senhor esperar minha esposa chegar? Porque não vai descer bem esse negócio. Pois Jesus esperou, ficou conversando com ele lá até a esposa chegar. E aí a esposa chegou, viu, vamos preparar uma mesa, o senhor ceia conosco? Ceia com vocês. Qual o problema? Sim. Então, os muçulmanos, a pessoa que tem uma lavagem cerebral, espiritual, desde criança, hindus, muçulmanos, são algumas seitas que são muito fortes na psique, no emocional e no espiritual, que o cara está mais endemoniado que, requerem uma coisa maior, como ver para crer. Tem pessoas que vêm para Jesus depois de ler a Bíblia e raciocinar. O seu raciocínio, a sua mente trouxe para Jesus. Ele não viu, mas ele enxergou que estava correto historicamente. Então, há muitas maneiras que Deus vai nos usar para nós chegarmos para Jesus, para nós virmos, para nós entrarmos no aprisco, para nós voltarmos para a casa do Pai. E esses sinais que Ele está nos dando são um grande privilégio, porque com o entenebrecimento da mente, do coração e do entendimento, com o aumento da iniquidade, a diminuição do amor, e Deus tirando a sua mão de graça, a gente vai precisar de toda a ajuda possível para apontar as pessoas para Jesus. E esses sinais vão ser um espetáculo para nós, porque a gente vai falar, cara, esse é o primeiro, o próximo é esse. Como você sabe, está escrito na Bíblia, vem cá, deixa eu te falar, Jesus é Deus, Ele é glorioso, Ele te ama, Ele não quer que você se perca, por isso que Ele avisou antes. Mas tem coisas que são necessárias acontecer, mas olha, o próximo é isso. Ah, balela, nananã, pá, aconteceu, a pessoa vai voltar ou não vai voltar? Então, tem mais algum? O que é? É isso. Daqui no terceiro, no quarto, se for uma pessoa muito dura, em algum momento ela vai falar, é Jesus mesmo. Eu me rendo a Ele. E quem sabe, a nossa grande colheita não vai ter essas ferramentas que Deus está nos dando para que nós possamos usar. Certamente Ele não deu sinal só para nós, que temos o Espírito Santo, conhecermos. Os sinais são para que nós saibamos e nós nos lembremos que há uma grande colheita. São vidas que precisam ser salvas e o nosso coração precisa estar queimando por essas vidas, assim como o coração de Jesus está queimando por essas vidas. Amém? Então, não respondi, mas respondi mais ou menos, tipo isso. Tem mais alguma pergunta?
Aqui vocês têm alguma pergunta? Pode escrever, ou pode me mandar por WhatsApp também, eu leio se vocês quiserem. Não se manifestar de quem é a pergunta, fica à vontade. Eu queria falar em relação à questão difícil da teologia do arrebatamento pré-tribulação, mesotribulação e pós-tribulação. Não é o nosso assunto de hoje, mas como nós tocamos numa questão muito controversa, eu queria só deixar uma orientação. São teorias. Nós temos teorias daqueles que querem ser arrebatados antes da semana tribulacional, o que implica em serem arrebatados antes da vinda como ela está descrita nesse texto. E seria muito conveniente para mim desbancar essa teologia agora. Mas eu acho que nós precisamos querer buscar algumas respostas. Então eu vou falar o seguinte. Os santos do primeiro século não foram arrebatados. Eles foram para os leões, tochas de fogo. Todos os apóstolos morreram mártires. Nós não podemos ter medo do martírio. Nós não podemos ter medo do sofrimento. Nós não podemos ter medo de sermos perseguidos pela nossa fé. Parte do caminho estreito é sofrer perseguição, chacota, cancelamento, e, se necessário, morte. Isso faz parte do caminho estreito. O meu conselho seria: conheça todos os eventos. Prepare-se para passar por tudo e qualquer coisa com o Espírito Santo. Ele vai te orientar do que você deve ou não deve fazer. Se você for antes, aleluia, é lucro. Mas se você tiver de passar por um tsunami, se você tiver de passar por um terremoto, se você tiver de passar por aflições, por perseguições, por apedrejamentos, porque hoje em dia está fácil, viu? Daqui a pouquinho a galera está pegando pedra para atacar em você. Parece que não, mas os ânimos estão bem aquecidos. E Jesus disse que a divisão seria até mesmo dentro da família. E se nós tivermos mais alguns ditadores se levantando e os nossos direitos começarem a ser mais e mais tolhidos, com o aumento da iniquidade, do ódio e a diminuição do amor, as pessoas vão ter menos tolerância para dar os descontos que normalmente a gente dá. Tá, eu discordo de você, vamos comer pizza, né? Hoje em dia os relacionamentos já estão sendo estrangulados e terminados por causa de uma coisa tão simples como política. Imagine quando toda a dinâmica espiritual começar a acontecer. Então prepare-se para sofrer, prepare-se para, né, e prepare-se para passar por coisas difíceis com Ele, de maneira que você não vai culpar a Jesus por isso, porque você já sabe que vem e você já entende por que é necessário que venha. Um grande dilema da grande apostasia é que muitos cristãos não sabem por que sofrem, porque há sofrimento no mundo. Então a pessoa crê em Deus enquanto está tudo bem. De repente morre alguém da família, alguém fica doente, acontece um desastre, e a primeira pessoa que vai ser culpada é Deus. Porque nós não sabemos lidar com o sofrimento. Nós não fomos criados para sofrer, mas nós estamos num mundo que está coberto de trevas. É nesse mundo coberto de trevas que ele diz: levanta-te e resplandece, pois é chegada a tua luz. Ele disse isso para Jerusalém, ele diz isso para nós. Então prepare-se para o que der e vier. Se você não estiver aqui, aleluia, lucro. Mas se você estiver aqui, você se preparou, você estudou, você buscou a santidade, você se santificou, você buscou adorar e louvar ao Senhor, e você se rende a Ele, e você confia nele, se entrega a Ele, você é totalmente dele, aconteça o que acontecer. Aí você está pronto para o bom, para o ruim, para tudo.
E assim também nós nos preparamos para ser luz do mundo e sal da terra, para jorrar de dentro de nós esse rio de águas vivas que o Senhor quer usar para regar toda essa terra, que precisa tanto do seu amor, da sua graça, do seu poder. E a igreja poderosa, pensa na igreja primitiva, foi a igreja mais poderosa da história. Não existiu, desde 400 depois de Cristo, uma igreja mais gloriosa do que a igreja dos Atos dos Apóstolos, e a igreja primitiva. Por quê? Porque havia prensa, havia perseguição, havia morte, havia martírio. Isso mantém a igreja pura, porque é o fogo consumidor que purifica a igreja. E passar por provações é o fogo que Deus usa para nos forjar, nos fortalecer, nos encher da sua unção, do seu azeite, da sua graça. Nesses momentos que a gente vê quem é o crente alegre, né? Quem é o crente cheio do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito também é alegria. Tem muito crente que ele é muito zeloso, mas ele é tão zeloso que ele fica tão legalista, que ele fica tão chato, que ele é um cara rabugento. Precisa ser zeloso, feliz ao mesmo tempo, né? Precisa amar e se alegrar, mesmo em meio, porque é uma coisa sobrenatural, mesmo em meio às dificuldades, nós nos alegramos, nós amamos e nós temos paz. A paz que excede todo o entendimento, ela não se manifesta de forma clara no meio do tá tudo bem, ela se manifesta de forma clara quando há luto, quando há dor, quando há lamentação, quando há choro, quando há dificuldade, quando há tribulação. Então, se para você essa questão do arrebatamento, você está assim, ai, né, será que eu vou ter que passar? Respira. Chega mais pertinho do Espírito Santo. Mais. Conheça tudo. E não temas, porque o perfeito amor lança fora todo medo e é Ele quem caminha com você. É Ele quem caminha conosco. Foi Ele quem caminhou com a igreja primitiva durante todo aquele tempo de grande tribulação para eles. Nós, nos nossos dias, vamos ter tempos assim. Seja antes da tribulação ou durante da tribulação, o aperto está chegando. Nós temos que dar graças a Deus que nós estamos num país meio que berço esplêndido. O único problema é que com esse berço esplêndido nós nunca nos preparamos para coisas ruins. Nós temos muito pouca tragédia acontecendo aqui, graças a Deus, obrigada Jesus. Mas nós não fomos preparados como as pessoas que moram no trajeto dos furacões anuais, naqueles lugares que tem terremoto constante. Essas pessoas, elas já sabem mais ou menos o que é ter perda, o que é ter luto, o que é ter dor num âmbito nacional ou de cidade, né? Nós não sabemos o que é isso aqui, mas nós precisamos aprender, porque nós precisamos ter compaixão pelos outros que a gente não consegue ter, porque a gente não sabe como passar por isso, e porque a gente precisa se preparar caso aconteça no Brasil os desastres climáticos e etc. que estão por vir sobre todo o planeta, né? Enfim. Recebam o conselho, que ele vem com muito amor. E se você estiver certo de que nós não vamos passar por nada disso, eu sou a primeira a dizer aleluia e glória a Deus. Mas se não, vamos nos preparar. Em nome de Jesus, amém? Para que Deus receba toda a glória desse nosso preparo. Você chegou até o fim! Parabéns, você é um vencedor. Agora não se esqueça de se inscrever e nos seguir, para que você não perca as próximas aulas. E se porventura você chegou no meio e quer conhecer o nosso conteúdo anterior, não esqueça de procurar a nossa playlist. Ah, não posso deixar de falar. Se você quiser nos abençoar, tem aqui algumas opções para que você possa fazer isso. Até a próxima, então. Até lá. Shalom, shalom.